Você sabia que abuso sexual não é somente penetração? A cada 24 horas, 320 crianças são abusadas no Brasil. 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima, o que indica que o principal agressor, muitas das vezes, são pessoas próximas. Devido ao grande número de registros referentes ao abuso sexual de crianças e adolescentes, criou-se a campanha que ocorreu depois da morte da criança Araceli Cabreira Sánchez Crespo, assassinada violentamente em 18 de maio de 1973 por Paulo Constantino e Dante Michelini. Seu corpo foi encontrado somente 6 dias depois, desfigurado por ácido e com marcas de extrema violência e abuso sexual. Como identificar possíveis sinais de abuso sexual? Primeiro, mudança de comportamento. Por exemplo, se a criança nunca agiu de determinada forma e de repente passa a agir. Se começa a apresentar medos que não tinha antes, medo do escuro, de ficar sozinha ou perto de determinadas pessoas, ou então mudanças extremas no humor. A criança era super extrovertida e passa a ser muito introvertida. Segundo, regressão. Outro indicativo apontado pelos especialistas é o de recorrer a comportamentos infantis que a criança já tinha abandonado, mas volta a apresentar de repente coisas simples, como fazer xixi na cama ou voltar a chupar o dedo, ou ainda começar a chorar sem motivo aparente. Terceiro, questões de sexualidade. Um desenho, uma brincadeira ou um comportamento mais envergonhado podem ser sinais de que uma criança esteja passando por uma situação de abuso. Quando uma criança que, por exemplo, nunca falou de sexualidade, começa a fazer desenhos em que aparecem genitais, isso pode ser um indicador. Quarto, hábitos. Pode ser desde uma mudança na escola, como falta de concentração ou uma recusa a participar de atividades, até mudanças na alimentação e no modo de se vestir. Quinto, questões físicas. Há também os sinais mais óbvios de violência sexual em menores, casos que deixam marcas físicas que, inclusive, podem ser usadas como provas à justiça. Existem situações que a criança acaba até mesmo contraindo doença sexualmente transmissível. Há casos de gravidez na adolescência, por exemplo, que é causado por abuso. É interessante ficar atento também a possíveis traumatismos físicos, lesões que possam aparecer, roxos ou dores e inchaços nas regiões genitais. Como prevenir o abuso sexual infantil? Primeiro, comunicação. É fundamental que fale com seu filho sobre a sexualidade. Dê a ele toda a informação necessária conforme sua idade e explique a importância deste tema. Tente fazê-lo de forma clara. Use palavras simples que ele entenda. Você deve fazer com que seu filho sinta plena confiança para poder falar desse tipo de assunto com você. Direitos. A criança deve saber que seu corpo não pode ser tocado por ninguém. Você deve tentar explicar a diferença que existe entre uma expressão de carícia e uma expressão sexual. Terceiro, clareza. Ensine quais são as partes do seu corpo, inclusive os genitais, e chame-os pelo seu nome. Evite usar apelidos. Você deve tentar ser o mais claro possível para evitar possíveis confusões. Explique à criança que se alguma pessoa tentar algum tipo de aproximação sexual, por mais que esse alguém seja da família, ela deve dizer não e informar você de forma urgente. Quarto, situações hipotéticas.
Coloque exemplo de situações onde seu filho se encontra sozinho e alguém insinua uma aproximação suspeita. Por exemplo, se um homem ou uma mulher se aproximar de você e oferecer uma bala de presente, o que você faria? Ajude a criança a resolver essa situação e explique por que ela deve recusar. Quinto, autoestima. Demonstre seu carinho e gere confiança no seu filho. É importante que ele se sinta cômodo falando com você. Ensinar a importância do respeito e do cuidado de si mesmo é o pilar fundamental para a prevenção do abuso sexual infantil. Como colaborar para a extinção do abuso sexual? Por fim, enquanto você assistia esse vídeo, 2 crianças foram abusadas.